Oi para você que se liga aqui na Flash Score, sejam todos bem-vindos a mais um pré-jogo. Vai começar o Campeonato Brasileiro 2026, é em janeiro, tá tudo diferente, ano de Copa, e a gente vai trazer, claro, todas as informações para você de um belo duelo nessa rodada de abertura. O Botafogo vai receber o Cruzeiro, grande clássico que você vai curtir aqui na Flash Score. Antes da gente começar a falar sobre esse jogo, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal. Deixe o seu like clicando no joinha, ative o sininho para sempre que a gente estiver ao vivo, você não perder nada. E aqui eu vou deixar um QR Code, olha só, bem no cantinho, para você baixar o nosso aplicativo. Esse QR Code vai te encaminhar para a loja de aplicativos do seu celular, você baixa o nosso app Flash Score e fica por dentro de tudo, estatísticas, tudo em tempo real, além de, claro, acompanhar as nossas transmissões ao vivo. Eduardo Gerac, nosso homem dos números da Flash Score. Agora eu quero que você me conte quem é Martim Anselmi. Seja bem-vindo, Edu. Pois é, Matheus. Essa, podemos dizer, é a grande novidade no Botafogo nesse início de temporada. Um abraço a você, a todas e a todos que nos acompanham nesse pré-jogo especial, né, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Bom, o Martim Anselmi, primeiro, é um treinador, a gente tem até já a primeira tela aí para mostrar, né? É um treinador que gosta muito de estudar a tática do futebol, né? Ele é um jogador, ou melhor, ele é um treinador muito... Ele que não foi jogador, né? A grande maioria dos treinadores foram a grande maioria foi ex-jogador, né? Ele, no caso, não foi. Ele realmente é só treinador. Ele que é um argentino de 40 anos, né? E não só ele gosta de muita tática, como ele tem times, ele tenta montar times muito verticais, muito ofensivos. Ele é realmente um treinador que gosta que os seus times estejam sempre no campo de ataque, pressionando, indo para cima do adversário. Para quem não se lembra, ele era treinador do Independiente Del Valle naquela final da Sul-Americana de 2022, quando o Del Valle ganhou do São Paulo, né? Ele, podemos dizer assim, deu um nó tático no Rogério Ceni naquela final. O Del Valle foi muito melhor que o São Paulo naquele jogo, né? Logo no início, com menos de 20 minutos, já estava 2-0. O Del Valle realmente deitou e rolou. Ele realmente estudou demais o São Paulo, porque essa é uma outra característica do treinador agora do Botafogo, né? E, enfim, foi um jogo realmente tranquilo para a equipe do Del Valle. E no ano seguinte, o mesmo Del Valle ganhou do Flamengo a Recopa. Ele ainda era o treinador do Del Valle naquela oportunidade, 2023. Aí, claro, eu sei que os críticos vão falar, pô, mas você não vai falar do Porto? Bom, enfim, por causa até daquele trabalho muito importante à frente do Del Valle, né? O Martim Anselmi, o ano passado, foi para o Porto, foi para o Futebol Clube do Porto, foi atuar lá no futebol português. E aí, Matheus, não deu muito certo, não. Inclusive, ele era o treinador no Mundial de Clubes, né? O Porto que jogou contra o Palmeiras, por exemplo, na fase de grupos naquele Mundial de Clubes do ano passado. Não deu muito certo, ele ficou aproximadamente 6 meses lá em Portugal, foi mandado embora, o time não jogou, realmente a coisa não aconteceu, né? O time não deslanchou, não conseguiu resultados, e aí ele foi mandado embora, e agora ele tem essa a primeira chance dele, né, como treinador aqui no futebol brasileiro, ele que já havia passado pelo futebol brasileiro como auxiliar técnico, mas agora ele tem essa missão aí de levar o Botafogo à frente, né, nessa temporada de 2026. Mas aí, é claro, a gente não pode esquecer, né, que a SAF do Botafogo está meio cambaleando aí, né, muitas dívidas, apesar que o Textor já anunciou que essa semana ele vai resolver tudo, mas enfim, né, a gente nunca sabe se isso não pode voltar a acontecer durante essa temporada, então é sempre um problema, né, sempre um ponto de interrogação que fica ao lado do Textor, que claro, quando ele chegou, ele montou um timaço, o Botafogo foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, enfim, mas aí o ano passado a coisa já não evoluiu tão bem assim, vamos ver esse ano, né, como que a coisa acontece. E aí, em termos de peças, né, de reforços para o Botafogo, ainda não chegaram muitos jogadores, né, o Anselmi
no meu modo de ver, é o principal nome, a principal novidade do Botafogo para a temporada de 2026. Só que tem algumas peças, né, Matheus, que a gente tem a segunda tela do Fogão aqui para mostrar, que podem render aí melhor esse ano, quem sabe até com o Anselmo. O Danilo é um deles, né? O Danilo que, quando veio, ele foi um reforço até que custou caro, né, para os cofres do Botafogo, ele que não conseguiu ainda entregar o que ele entregava, por exemplo, no Palmeiras, né? Vamos lembrar, ele foi revelado pelo Palmeiras, ele surgiu no Verdão, depois ele foi até para a Europa e aí voltou para o Botafogo. Aqui na tela a gente tem ali o mapa de passes dele naquela vitória do Botafogo contra o Grêmio no ano passado por 3-2, que foi um dos melhores jogos ali do Danilo com a camisa do Botafogo. Então fica também essa dúvida, né? Lembrando que o Botafogo perdeu o Savarino, perdeu o Marlon Freitas, né? O Savarino que foi para o rival, para o Fluminense, Marlon Freitas que foi para o outro rival, para o Palmeiras. Então, vamos ver se essas peças que já estão lá pelo elenco do Botafogo, se realmente conseguem deslanchar nessa temporada aí de 2026. E além disso, né, Matheus, o primeiro jogo já é contra o Cruzeiro que também é uma SAF, né? Foi do Ronaldo, agora é do empresário lá do ramo de supermercados lá de BH, e claro, se reforçou também muito bem para essa competição, né, para essa temporada, então já vai ser um teste duríssimo aí para o Botafogo logo na estreia. Pois é, você falou do Danilo, né, que despertou o interesse do Zenit, que procura urgentemente um substituto para Gerson. O Danilo, uma das coisas que ele mais falou quando ele voltou para o Brasil foi justamente que ele queria repetir o que ele tinha feito no Palmeiras. Então ainda não conseguiu. Fica aí a expectativa da torcida do Botafogo para que nessa temporada ele consiga. E do outro lado, a gente tem um Cruzeiro que tem a volta de um grande técnico, né? O Tite volta à beira do campo, mas antes disso ele tem uma peça muito importante também, porque todo grande time começa com um grande goleiro. E o Cássio, no gol da equipe do Cruzeiro, Edu, pode trazer muitas alegrias e até tranquilidade, né? Afinal de contas, seria ele o pilar que o Cruzeiro tanto procura defensivamente? Então, essa é uma pergunta que eu até faço de forma provocativa, né? Vamos ver realmente como que os jogos do Cássio aí... Porque, primeiro, né, o Cássio e o Tite se conhecem muito bem. Então, assim, eu não tenho dúvida que, do ponto de vista mais filosófico, vamos dizer assim, do ponto de vista mais psicológico, o Tite vai dar muito espaço para o Cássio ser o grande líder do Cruzeiro dentro de campo. É claro que o Cruzeiro tem lá na frente o Caio Jorge, que no Clássico agora, no final de semana, já fez gol. Tem também o Matheus Pereira, né, que continua ali no meio-campo do Cabuloso, organizando ali o coreto. Mas o Cássio, ao lado do Fabrício Bruno, né, sem dúvida alguma, podem ser peças importantes aí do ponto de vista mais psicológico mesmo, né, do ponto de vista mais mental aí nessa equipe do Cruzeiro. A gente tem até a primeira tela para mostrar do Cruzeiro, né? Exatamente os números do Cássio ano passado no Campeonato Brasileiro, na Série A. Ele que jogou 35 vezes, ele que conseguiu um índice aí de defesas de 80%, ou seja, o que significa isso? De cada 10 bolas que chegou no gol, ele defendeu 8, e tem um outro índice, né, que a Flash Score também mede, que são finalizações contra o gol, com defesas do goleiro. E ele recebeu uma média ali de 15 finalizações nessas 35 partidas que ele jogou, conseguindo ali fazer, claro, defesas importantes. Ele que recebeu uma nota média ali de 6,9. Então, eu acho que a gente tem que se atentar a esse fato aí, né? A essa dobradinha, vamos dizer assim, entre Tite e Cássio, Cássio e Tite. Porque, sem dúvida alguma, né? O Cássio é um jogador muito experiente, né? O maior, ou um dos maiores goleiros da história do Corinthians, campeão do mundo, campeão da Libertadores, enfim. Então fica essa provocação, né? Será que realmente o Cássio, com o Tite ali na área técnica, o Cássio vai realmente ser o grande líder do Cruzeiro nessa temporada? O Cruzeiro, que, claro, entra como postulante ao título. Não dá para classificar o Cruzeiro de outra forma nesse Brasileirão, não, Matheus. E é claro que eles dois vão ter muitas histórias para contar ao elenco, né, em relação àquele Mundial de 2012, que eles ganharam lá juntos, né, com a equipe do Corinthians de forma inédita. Então,
Agora, tem o Fagner ainda também, né? No elenco do Cruzeiro, o Fagner que também estava naquele. E ainda tá, e tem o Fagner, pois é, que agora chega de forma definitiva ao time cruzeirense. Então, o que esperar, né, dessa chegada de um comandante como Tite à beira do campo do Cruzeiro, Edu? Então, essa é uma grande. Eu não estou ficando em cima do muro aqui, não, tá? Isso são temas para a gente debater, para provocar a nossa audiência, porque eu também tenho uma pulga atrás da orelha, né? Uma interrogação muito grande ao lado do nome do Tite, né? Por quê? Ele está quase um pouco mais de 1 ano e meio, né, fora do futebol, né? Ele que depois do Flamengo ele tirou um período sabático, falou que ia descansar, tem todo o direito, claro. Mas se a gente lembrar, né, depois da Copa do Mundo, ou das 2 Copas do Mundo com o Brasil, esse trabalho do Flamengo também não foi nada tão brilhante assim, apesar de, claro, com o elenco do Flamengo, a gente sempre imagina que o treinador vai conseguir entregar alguma coisa. Ele entregou, não foi, não dá para dizer que foi um negócio terra arrasada, né? Não foi. E agora fica essa grande dúvida, né? Ele descansou, ele deve ter repensado muito sobre o futebol. Ele que, claro, deve ter acompanhado muito o futebol, né? A gente tem até a tela para mostrar com a imagem dele, né? E também lembrando que o jogo é às 9h30 desta quinta-feira. E aí fica essa questão, né? Como que vai ser o Tite agora, do ponto de vista principalmente tático, né? Principalmente do ponto de vista de esquema de jogo. Porque a gente lembra, né, que o Tite sempre foi... como eu vou classificar? Conservador, eu diria, né? Ele sempre tem um esquema muito bem montado e, até certo ponto, um esquema, eu posso dizer assim, engessado, né? Ele não é um grande estrategista, né? Ele não muda o time do primeiro tempo para o segundo tempo de forma dramática, ele não tira coelhos da cartola, isso tudo do ponto de vista tático mesmo, né? Então, fica essa dúvida, até que ponto o Tite se reformulou também mentalmente, né? Assim, em relação ao que ele entende de futebol nesse 1 ano e meio que ele ficou parado. E aí, claro, a resposta começará a ser dada nessa partida do Cruzeiro contra o Botafogo, Matheus. Pois é, e a torcida azul celeste deve estar na expectativa de que o Tite, neste ano sabático, neste ano e meio sabático, tenha tentado, né, se modernizar em relação ao avanço do futebol, onde a gente vê cada vez mais variações táticas dentro de campo. Enfim, eu concordo muito com essa questão que você falou, Edu. Obrigado pela sua participação e que seja uma excelente abertura de campeonato. Valeu, Matheus. Um grande abraço, um bom futebol aí para todo mundo. Valeu, Edu, e valeu para você também que gosta do nosso trabalho, que acompanha a gente. Deixe o seu like, a sua curtida é muito importante para engajar o nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para acompanhar tudo sobre a Flash Score. E eu vou deixar um QR Code aqui bem no cantinho da tela, mais uma vez, para você baixar o nosso aplicativo, acompanhar as nossas transmissões ao vivo. Afinal, Botafogo e Cruzeiro vai ter a narração de Daniel Kaiser, o grande Daniel Kaiser, ao vivo, direto do Newton Santos, trazendo tudo para a gente na quinta, 9h30 da noite. Baixe o nosso app e continue conosco aqui na Flash Score, porque aqui você lê o jogo como ninguém.